Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai completar meio que um buraco, né, que ficou ao longo das aulas, com essa transição abrupta aí das aulas presenciais para o modo à distância. A gente nas aulas presenciais a gente estava falando, chegou a falar, né, de espaço-tempo, mas aí na hora que migrou para teve essa descontinuidade, né, essa mudança abrupta para as aulas online, eu acabei me adiantando e eu depois conversando com alguns alunos, eu vi que ficou faltando, a gente falar um pouquinho mais detalhes, coisas que nós acabamos usando depois, mas voltar um pouquinho e falar um pouquinho mais detalhes de algumas estruturas mais básicas, né, que fazem parte mais do começo do curso, mas que a gente não falou, não dedicou muito tempo a isso, tá? Não dedicou uma aula para isso. Então eu vou fazer aqui a parte, agora esse vídeo vai ser sobre, uma vez dado, né, voltando para aquela noção bem básica de espaço, bem genérica, né, de espaço-tempo, como sendo um conjunto de pontos chamados eventos, no qual a gente quer ter uma noção, a partir de cada evento, a gente quer ter uma noção de direcionalidade, tá certo? Para dizer, porque afinal de contas, para ter o nome de espaço-tempo é razoável que haja direções temporais e espaciais. Então a gente quer essa noção de direcionalidade, e isso a gente fez, né, com aquele mapeamento psi lá, que a cada evento mapeia um espaço vetorial, mapeia vizinhanças de eventos em vizinhanças do vetor nulo de um espaço vetorial, satisfazendo aquelas propriedades, isso a gente já fez, certo? Só que uma coisa que a gente acabou não fazendo detalhadamente e acabou usando depois é a noção da métrica, né? Porque não é, lembra que quando a gente falou que a gente queria no espaço-tempo, não bastava ter a noção de direcionalidade, eu também queria poder medir, né? Medir intervalos de tempo, medir distâncias físicas, distâncias espaciais, né? O que é feito pela métrica, mas a gente acabou não dedicando, né? Meio que eu assumi que vocês já sabiam e acabei não dedicando. Eu dei o exemplo do espaço-tempo de Minkowski, né? E achei que aquilo, na verdade, não achei. No decorrer, eu não prestei atenção de que aquilo talvez não fosse o suficiente para o caso geral. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai agora fazer uma aulinha sobre essa parte de colocar, né, uma medida de distância espacial e de tempo no que a gente está chamando de espaço-tempo. Então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para fazer essa apresentação, tá? Muito bem. Então a gente vai lá. Então o tema da aula de hoje é métrica e intervalo invariante, certo? A gente vai ver que são objetos que são coisas que estão relacionadas, só que vivem em espaços, são definidas em lugares diferentes, né? Bom, vamos lá. Então a gente já viu, né, como munir o conjunto de eventos que a gente está chamando de espaço-tempo de uma noção de direcionalidade. A gente viu então que isso é feito por esse mapeamento aqui que a gente chamou de psi-p. Para cada evento P eu tenho um mapeamento que mapeia pontos na sua vizinhança, né, na vizinhança desse evento P, em, desculpa aqui, né, não é RN, mas seria VP, tá certo? Então aqui depois eu corrijo, tá? Então mapearia uma vizinhança eventos que estão na vizinhança de um evento P específico, em vetores que estão na vizinhança do vetor nulo do espaço tangente, né? Então isso aqui seria o VP, que é isomorfo evidentemente a RN, mas, né, para manter aqui a notação que a gente estava usando, é o espaço tangente em P, VP, tá? Só que agora falta a gente munir esse mesmo conjunto de eventos de uma noção de medida, né? Medida de tempo, medida de distância, evidentemente que medidas de tempo vão ser ao longo de direções temporais e medidas de distância vão ser ao longo de direções espaciais, certo? Muito bem. E a ideia é a seguinte, ao invés de colocar essa medida diretamente no conjunto de pontos, né, definir essa medida diretamente no conjunto de pontos, fazer uso desse espaço tangente, né, fazer uso desse mapeamento aqui e colocar uma noção de medida, tá, de tamanho, para os vetores que vivem no espaço tangente, né? Porque como há uma associação, pelo menos numa vizinhança, do vetor nulo, há uma associação entre esses vetores e
os pontos na vizinhança do evento P, né, os eventos que estão na vizinhança do evento P, uma vez definido uma noção de medida no espaço tangente para os vetores, né, eu posso exportar, né, do espaço vetorial tangente para a variedade. Então, eu posso importar para a variedade vindo dessa noção de tamanho no espaço tangente. Tá? E é isso que a gente vai fazer então. Tá? Então, ao invés da gente começar diretamente definindo uma noção de distância, né, ou de intervalo de tempo na variedade, ou no conjunto de pontos, né, no espaço-tempo, a gente vai munir cada espaço tangente, em cada ponto a gente vai colocar lá um objeto que dá uma noção de tamanho. E é justamente isso que a métrica faz. Tá? Então, o que é uma métrica? No caso, especificamente de espaço-tempo, como a gente vai querer distinguir direções que são temporais de direções que são espaciais, né? Tem pelo menos esses dois tipos de direções diferentes, né? Direções temporais e direções espaciais. Então, a gente não vai poder tratar de uma métrica euclidiana, né? Como é a métrica do nosso espaço aqui, tá? Que é a noção mais comum de métrica, mas a gente vai tratar de uma métrica chamada de lorentziana, né? Que a motivação é justamente porque nasceu, né? Foi motivada fisicamente, não digo que nasceu, mas certamente uma grande motivação para isso é a aplicação em relatividade. Tá? Então, o que é uma métrica? Né? Para começar, a métrica é um tensor de posto 0,2, então está aqui ó, na notação de índice abstrato, tá? E o que significa isso? Significa que é um mapeamento, que se eu pegar, ela pega dois elementos do espaço vetorial, né? Isso a métrica em P, né? Então a métrica ela é definida em cada espaço tangente. Cada espaço tangente tem o seu tensor métrico ali associado, tá? E o que a métrica faz? Ele vai pegar dois elementos do espaço tangente e vai levar no número real. É isso que um tensor de posto 0,2 faz, certo? Muito bem. Só que não é qualquer tensor de posto 0,2 que pode ser uma métrica, tá? Tem que satisfazer ainda algumas propriedades adicionais. Então, uma delas é o seguinte, que não importa a ordem, né, no qual eu uso aqui, se eu pegar dois vetores quaisquer, se eu contraio o primeiro vetor, né, se o vetor U eu contraio aqui com o primeiro índice e o vetor V eu contraio com o segundo índice, o que isso daqui está dizendo? Lembra, né, naquela notação de mapeamento multilinear? Então é como se o U aqui estivesse sendo a primeira variável, né, a primeira variável da minha função bilinear aqui, então eu estou colocando U na primeira variável e V na segunda, certo? É isso que significa essa contração. E isso tem que dar igual a se você trocar a ordem, tá? Se eu pegar esse vetor V e colocar na primeira variável, e pegar o vetor U e colocar na segunda variável, tá? Então, o tensor aqui, esse tensor G, ele tem que ser simétrico. Isso daqui, né, então, chama de simetria, é a mesma coisa que dizer que GAB é igual a GBA. Eu posso trocar à vontade a ordem dos índices aqui, e isso não dá um tensor diferente, isso dá exatamente o mesmo tensor, tá? Outra propriedade que é necessária para poder ser uma métrica lorentziana é que ela não pode ser degenerada. O que é não ser degenerada? Não ser degenerada significa o seguinte, que se eu pego, se isso daqui é um tensor de posto 0,2, se eu preencho só uma das variáveis, né, ele atua em duas variáveis vetoriais, certo? O tensor de posto 0,2 atua em duas variáveis vetoriais, está aqui. Se eu só usar uma, significa o quê? Significa que ainda tem uma variável, uma posição lá para a variável que está livre. Então, esse objeto aqui, né, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um covetor, né? Um tensor de posto 0,1. Por quê? Porque ele ainda pode atuar aqui num vetor de maneira linear. Então, isso daqui é um covetor, certo? Bom, o fato é, esse objeto aqui, ele é de ser não degenerado se o único vetor, né, que quando eu uso essa métrica para calcular seu covetor associado, se der zero, é porque o vetor era o vetor nulo. Então, nenhum vetor não nulo é levado ao covetor nulo por essa contração aqui. Tá certo? Tudo bem? Então, isso é ser não degenerado. Do ponto de vista mais algébrico, né,
significa que isso a gente vai ver, ou vai usar algumas vezes, se eu expresso essa métrica em termos de componentes, né, adoto uma base legítima no ponto P, de vetores, né? E aí eu calculo, né, induzo lá a base dual e depois induzo a base do espaço tensorial de posto arbitrário, significa que quando eu expresso essa métrica aqui em termos de suas componentes, que vai dar uma matriz 4x4 simétrica, numérica, né, porque são componentes, o determinante dessa matriz numérica não pode ser zero, tá? Então isso é o critério de não degenerescência, tá certo? Porque basicamente o que vai dar, se eu expresso isso aqui em termos de números, né, em termos de componentes, vai dar um sistema linear para U, para as componentes de U, certo? E eu estou dizendo que se eu pegar esse sistema linear homogêneo, a única solução que ele tem é a solução trivial nula. E para isso, né, é necessário que, se você usar a regra, né, a regra de Cramer, né, se eu não me engano, eu sempre sou péssimo para nomes, né, mas se eu não me engano, se você usar a regra de Cramer para calcular, né, a solução do sistema linear, é necessário que, para você ter uma solução determinada, né, única, é obrigatório que o determinante dos seus coeficientes, né, do sistema, seja diferente de zero, determinante, certo? Que zero é solução é óbvio, né? Então essa afirmação não trivial aqui não é que se o vetor é nulo, então o covetor também é nulo, porque isso da linearidade já garante. A parte não trivial, que é a afirmação da não degenerescência, é que o vetor nulo é a única solução dessa equação aqui, certo? É o único vetor que é levado ao covetor nulo por essa contração aqui, certo? Por esse isomorfismo, né, como a gente vai ver a seguir. Muito bem. E até aqui toda a métrica satisfaz, tá? Aqui vem o que a gente chama de assinatura lorentziana, tá? O que significa ser assinatura lorentziana? Significa o seguinte, significa que existe um elemento do espaço vetorial tal que quando eu calculo o que né, o que se fosse uma métrica positivo definida, uma métrica usual, né, seria a norma quadrado do vetor, né, que é eu pegar e colocar nas duas variáveis, eu colocar o mesmo elemento, né, para dar a norma dele ao quadrado, só que se a assinatura é lorentziana, existe um elemento do espaço vetorial para o qual essa quantidade aqui dá negativa, tá? Então, é isso que diferencia essa métrica lorentziana de uma métrica euclidiana. Tá? Então, na métrica euclidiana, isso aqui nunca pode acontecer. Isso aqui sempre tem que ser maior ou igual a zero e só dá zero se o vetor for nulo. Né? Aqui não. Aqui vai ter que ter um elemento para o qual isso aqui dá menor do que zero. Tá? E, além disso, não basta isso. Além disso, para qualquer outro vetor, qualquer outro elemento desse espaço que satisfaça essa equação, que seria o análogo de ser ortogonal ao vetor U, né? Então, se eu pego, então tem que ter um elemento U, tal que o análogo da norma quadrado dele é negativo, tá? A gente não vai falar que a norma dele é imaginária, a gente não vai lidar, não vai ser necessário lidar com números imaginários, tá? Algumas referências mais antigas até usam a notação de considerar que a norma é imaginária, mas a gente não vai fazer uso aqui. Não é necessário introduzir números complexos, tá? Porque basicamente a razão é porque a gente não vai usar toda a estrutura que números complexos normalmente trazem consigo quando a gente, né, a parte útil realmente do número complexo é a parte de funções analíticas, né? Essas questões, essa análise de analiticidade. Aqui a gente não vai fazer isso, então a gente não vai se dar o trabalho de recorrer a números complexos se a gente não vai usar toda, né, a riqueza de estrutura que números complexos têm. Então a gente vai simplesmente se conformar com o fato de que há, né, esse elemento aqui. Há elemento, na verdade a gente vai ver, eu vou pedir para vocês mostrarem que não é só um, se existe um, na verdade existem infinitos, mas existe um elemento, pelo menos, para o qual o equivalente do que seria a norma quadrado dele é negativo, tá? Bom, além disso, para qualquer outro elemento do espaço vetorial que seja ortogonal, né, ou seja, que satisfaça essa equação aqui, como se isso aqui seria o análogo de fornecer o produto interno, né, o produto escalar, então isso daqui seria a noção de produto escalar de V com U, certo? E está dando zero.
E isso significa, então, a gente vai importar, embora isso aqui não seja um produto, né, não seja uma métrica usual, a gente vai importar essa nomenclatura de métricas euclidianas. Então, isso daqui seria uma norma quadrada, mas ela é negativa. E isso daqui é o que a gente chamaria de ortogonalidade, né? Isso aqui é o que a gente chamaria de ortogonalidade entre os elementos U e V, tá? Então, quando, para qualquer elemento que seja ortogonal a esse que tem norma quadrada negativa, tá? Qualquer elemento que seja ortogonal a um elemento que tem norma quadrada negativa, ele mesmo, e não seja o vetor nulo, evidentemente, né? Ele tem que ter norma quadrada positiva. Tá? Todos. Então, todos os vetores de V, P, que são ortogonais a esse elemento, a um elemento que tem norma quadrada negativa, todos eles têm que ter norma quadrada positiva. Tá? Então, isso é ter assinatura lorentziana. Ok? Muito bem. Então, uma coisa que a gente já percebe aí é que, como esse espaço tangente ele está dando para a gente a noção de direcionalidade, né, a partir do evento P do espaço-tempo, então, ao diferenciar vetores que têm, né, alguns vetores têm norma quadrado negativa, outros têm norma quadrado positiva, isso já faz com que, quando eu penso que esses vetores, na verdade, estão associados à direcionalidade no espaço-tempo, eu já estou discernindo pelo menos dois tipos de direção, certo? Estou definindo as direções que estão associadas a vetores que têm norma quadrada negativa e as direções que que estão associadas a vetores que têm norma quadrada positiva, certo? Muito bem. Na verdade, a gente vai ver, e eu vou pedir para vocês mostrarem, que na verdade tem três tipos de direção. Tá? Vocês podem mostrar que se tem elementos que têm norma quadrada negativa e tem elementos que têm norma quadrada positiva, então obrigatoriamente vão ter que ter elementos não nulos cuja norma quadrada é nula. Tá? Que, de novo, é uma coisa peculiar de métricas que não são euclidianas. Métrica euclidiana, isso aqui nunca poderia acontecer, de um vetor não nulo ter norma quadrada nula, certo? Isso não pode. Mas, no caso lorentziano, vai ter. E essas direções vão desempenhar um papel central na teoria. Então, a gente tem, na verdade, eu vou pedir para vocês mostrarem isso daqui, né? Então, mostre, né, partindo dessas hipóteses aqui, repara que eu estou dizendo que existe, não estou dizendo quantos são, estou dizendo que existe pelo menos um, certo? Isso aqui, essa afirmação é de que existe pelo menos um vetor, um elemento do espaço tangente que tem norma quadrada negativa. E todos os que são ortogonais a ele, todos os que são ortogonais a ele, têm que ter norma quadrada positiva, certo? Com isso é o suficiente para vocês mostrarem que, na verdade, não há um único elemento que tem norma quadrada negativa, tem infinitos, tá? Só infinitos elementos têm norma quadrada negativa, tá? E além disso, eu peço também que vocês mostrem que há elementos de VP, ou seja, há quadrivetores que satisfazem não nulos, né? Não nulos, aqui subentende-se que são não nulos, tá? Há direções, né? Um vetor nulo não determina nenhuma direção, então há direções dadas por vetores não nulos que satisfazem norma quadrada igual a zero, tá? Na verdade, também, a não ser que o espaço-tempo tenha dimensão 2, tá? Não é o nosso caso tem espaço-tempo, nosso espaço-tempo tem dimensão 4. Então, para dimensões acima de 2, o número de vetor, o número de direções, né, de direções. Repara, lembra, por que eu estou falando de direções, né? Porque lembra que se eu pego um vetor e um múltiplo daquele vetor, eles determinam a mesma direção, então não vale, certo? Eu tenho que mostrar, quando eu pego direções, quando eu falo direções diferentes, são vetores que um não é múltiplo do outro, certo? Muito bem. No caso de espaços-tempos com dimensão maior do que 2, o número de vetores, o número de direções, né, que tem vetores associados a si como tendo norma quadrada nula, também um número infinito, embora não tenha pedido para mostrar aqui. Tá? Depois a gente vai ver por quê, né, essa noção, por que a dimensionalidade faz diferença. Muito bem. Então, dado o outro exercício que eu peço para vocês fazerem é mostrar, eu estou pegando um elemento qualquer que não seja nulo e eu estou gerando o que seria o espaço, o subespaço, né, gerado dos vetores ortogonais, ou na verdade eu vou querer que vocês provem isso, né, que dá um subespaço. Mas eu estou pegando, dado um elemento qualquer, que não seja nulo, eu quero que eu estou definindo esse conjunto aqui, ó, como sendo o quê?
o conjunto formado por todos os elementos, todos os quadrivetores que são ortogonais, usando a métrica lorentziana, que são ortogonais àquele vetor dado. Então, quem é VP ortogonal de Vzinho é o conjunto de todos os vetores que são ortogonais a esse Vzinho no evento P. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês mostrem é que isso aqui forma um subespaço vetorial. Tá? Então, é só você ver que os elementos que satisfazem essa condição são, né, fechados por soma, multiplicação por escalar, e combinação linear deles dá um elemento que também pertence ao conjunto, certo? E que o elemento nulo também está lá, essa é a mais fácil de todas, tá certo? Então, eu quero que vocês mostrem isso. E notem também, né, isso aqui vocês é fácil vocês mostrarem, mas eu estou pedindo para vocês prestarem atenção nisso, né? Que se esse vetor que eu comecei aqui, ele tiver norma quadrado nula, ele próprio tiver norma quadrado nula, então, curiosamente, ele pertence ao espaço ortogonal a ele, ou seja, ele é ortogonal a si mesmo na linguagem que a gente usa, tá? Então, isso é uma coisa esquisita, evidentemente, um vetor não nulo ser ortogonal a si mesmo, mas é uma coisa que é comum se a métrica não é euclidiana, tá? Que é o que acontece aqui. Então, os vetores que têm norma quadrado nula, eles são ortogonais a si mesmo, tá? Nessa linguagem se você importar essa nomenclatura, né, de métricas euclidianas como ortogonalidade, norma, etc. Muito bem. Então, a primeira coisa que é, dado uma métrica, então a gente vai assumir que a gente tem essa métrica, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é mostrar, discutir, né, que uma vez tendo a métrica, né, uma métrica que vai desempenhar um papel diferenciado, né, na minha teoria, tá? A gente vai conseguir, lembra que a gente falava que, olha, o espaço vetorial e o seu dual, eles têm a mesma dimensão, portanto, eles são isomorfos, né? E a gente já viu que o problema é que existem infinitas maneiras diferentes existem infinitos isomorfismos, né, diferentes entre esses dois espaços. E fisicamente ou geometricamente, se você não dá uma estrutura adicional, não há por que você privilegiar um isomorfismo a outro, certo? E por isso, então, a gente tinha que trabalhar com esses espaços como sendo espaços distintos, tá? Porque não há uma maneira privilegiada de eu identificá-los. Só que uma vez dado, né? Então, uma vez que eu tenho um tensor, na verdade não precisaria nem ser realmente não precisaria nem satisfazer todas as propriedades da métrica, tá? Bastaria que fosse um tensor de posto 0,2 não degenerado. Essa é a razão, essa é a propriedade principal para eu poder fazer o que segue, tá? Então, se eu tenho um tensor de posto 0,2 que ele é não degenerado, ou seja, que o único covetor, né? O único vetor que com a contração desse objeto você leva num covetor nulo, teria que ser também originalmente o vetor nulo, né? Então isso a gente pode usar isso para estabelecer um isomorfismo privilegiado, e por isso é chamado de isomorfismo canônico, né? Que é o padrão, certo? Entre uma vez dado um tensor de posto 0,2 que por alguma razão ele é privilegiado, que vai ser o caso da métrica, então você pode estabelecer uma identificação natural entre esses dois espaços dessa maneira. Se eu tenho um elemento de VP, eu simplesmente identifico, né, ao elemento de VSP estrela que é obtido pela contração aqui de um dos índices, certo? Como a métrica ela é simétrica, tanto faz com qual índice eu contraio. Poderia ter aqui também, poderia estar GBA aqui o B. Ou seja, eu posso contrair tanto com o primeiro índice da métrica quanto com o segundo, o resultado final, né? Então, até pela notação de índices abstratos, isso aqui está me dando um tensor de posto 0,1, que eu estou chamando de UA com índice embaixo, porque é um covetor, tá? Então, a gente vai considerar esse mapeamento aqui de eu pegar um vetor e gerar um covetor pela contração com qualquer um dos índices da métrica, a gente vai fazer a identificação, né, do vetor UA com o covetor UA, como se fossem representando a mesma grandeza física, né? Tem propriedades de transformação diferentes, tem naturezas diferentes, vivem em espaços diferentes, certo?
Um vive no espaço de tensores de posto 1, 0, o outro que é VP, e o outro vive no espaço de tensores de posto 0, 1, que é o VP estrela, tá? Mas há uma colagem natural entre esses dois espaços, tá certo? Então a gente vai... E eu posso também fazer, como é um isomorfismo, né, como é uma associação 1 a 1, eu também posso fazer a inversa. E a inversa, ela é dada pela... Eu tenho que pegar o tensor de posto 2, 0, GAB em cima, eu vou usar a mesma letra GAB de propósito, tá? Que satisfaça essa equação tensorial aqui, tá? Então, esse G aqui com índice em cima tem que satisfazer essa equação tensorial. Basicamente, em uma linguagem simples, é a inversa, certo? É o tensor inverso aí, é o tensor que quando eu contraio um dos seus índices, qualquer deles, porque ele vai ser simétrico, com um dos índices da métrica, qualquer deles, porque também é simétrica, dá o mapeamento e identidade. Tanto identidade em VP, quanto identidade em VP estrela, tá? E aí, né, com ele a gente então pode fazer essa operação. Eu posso pegar um covetor qualquer, não precisaria nem ser esse originalmente, mas vamos pegar um covetor qualquer, calcular quem é o vetor associado a um covetor. E se eu estiver dizendo que esse covetor, na verdade, ele estava associado originalmente a um vetor, desculpa, tá aqui, né? Isso. Se esse covetor UB, na verdade, ele vinha de um mapeamento, né, desse isomorfismo canônico com um vetor U qualquer, um vetor U aqui, né, com índice em cima, então a gente vê que essa propriedade aqui da métrica a gente pode usar mostrando que ele volta para o vetor original. Então, de fato, é um isomorfismo, né? Isso daqui, de fato, é a inversa do isomorfismo, desse isomorfismo, tá? Muito bem, então, isso aqui, basicamente, a gente vai, né, então isso aqui só está mostrando que, de fato, por essa propriedade, a gente tem que, se eu pego, então, um elemento A com índice embaixo, eu tenho, isso me dá uma associação 1 para 1 com um elemento vetorial, né? E aí, por conta disso, então, quando a gente está falando de uma quantidade tensorial, uma vez que você tem essa métrica, quando a gente está falando de uma quantidade vetorial, os índices a gente vai tentar pelo menos ser consistente com que grandeza física aquele tensor representa na letra que a gente está usando para representar, certo? Aqui um U, aqui em outros lugares, aqui um G, em outros lugares foi um V, aqui tem um E, tá certo? Então a letra que a gente usa para representar a grandeza física, né, que está sendo representada por aquele objeto matemático, a gente vai tentar manter a mesma, tá? E a gente vai poder abaixar ou levantar esse índice à vontade usando esse isomorfismo aqui, tanto a métrica com o índice embaixo quanto a sua inversa, tá? Tudo bem? Bom, então, por exemplo, né, quando a gente falar de um vetor tangente, né, de um vetor tangente a uma curva, que eu estava chamando de um VA com índice em cima, eu posso escolher abaixar esse índice usando uma métrica, como eu fiz aqui, ó. E, na verdade, aqui eu estou definindo uma coisa que se chama projetor ortogonal, tá? Projetor ortogonal. O que é um projetor ortogonal? Bom, primeiro, para eu poder definir esse projetor ortogonal, eu tenho que primeiro escolher um elemento do espaço tangente, tá? Que não tenha norma nula. Não pode ter norma nula. Se tiver norma nula, não vai dar para eu definir o que é um projetor ortogonal, tá? Então, escolhe um vetor, um quadrivetor lá, que não tem norma nula. Pode ser positivo e pode ser negativo, mas não pode ser zero, tá? E a gente define esse tensor aqui de posto 1, 1, que é esse tensor H aqui, ó. Ele é definido pela identidade, e aí eu subtraio o quê? Esse produto tensorial aqui, né, do vetor VA pelo covetor VB com índice embaixo. Quem é esse VB com índice embaixo? Nada mais é do que GBC VC, tá? Então, esse é o tensor VB com índice embaixo. Mas como tem a métrica, eu vou considerar que, na verdade, eles representam a mesma quantidade física. Isso daqui é o mesmo, esse vetor e esse covetor, embora um seja vetor e outro seja covetor, eles estão associados a uma mesma grandeza, a um mesmo objeto físico, tá? E aí aqui eu tenho que dividir pela norma, por isso que não pode ter norma quadrado nula, porque aqui eu tenho que dividir pela sua norma quadrada, tá? Que no fundo isso aqui eu só estou fazendo o quê? Eu estou normalizando cada um desses. Então isso daqui é um projetor ortogonal. O que ele faz? Ele pega, quando atuado num elemento qualquer de V, ele projeta num que seria o espaço ortogonal. Lembra que a gente definiu o subespaço ortogonal? Aquele VP
aquele VP perpendicular de Vzinho, que era isso daqui? Isso aqui era o conjunto dos elementos que tinham que eram ortogonais a esse vetor V, certo? Então isso daqui é formado pelos vetores de V, P, que são ortogonais a esse Vzinho. Muito bem. Esse H aqui, o que ele faz? Ele pega e ele mapeia qualquer vetor daqui, num vetor daqui, tá certo? Satisfazendo algumas propriedades que são as propriedades de projeção ortogonal. Quais são essas propriedades? São essas aqui, tá? Que eu peço que vocês mostrem. Então, mostrar que esse H é de fato um projetor ortogonal. Significa o quê, matematicamente? Mostrar que é um projetor é mostrar que é isso daqui, que ele atuando nele mesmo dá ele mesmo, tá? Então, ele é idempotente, né? E o fato de ser ortogonal é basicamente mostrar essa identidade aqui, que no fundo é mostrar que quando eu abaixo, né, lembra aquilo que eu falei que eu ia começar a usar a métrica para estabelecer isomorfismos e levantar e baixar índice? Então esse cara aqui, na verdade, ó, eu posso definir como sendo um H com dois índices embaixo, né? Porque esses dois índices estão contraídos e o que a métrica aqui está fazendo? Está fazendo com que esse índice aqui de cima vá para baixo valendo A. Então, isso aqui seria um HAC. E isso daqui, mesma coisa, só que agora o índice que está contraindo aqui, né, eu estou chamando de B, ó, e portanto aqui vai dar um HCA. Então, HAC é igual a HCA. Então, é mostrando que quando eu abaixo o índice desse projetor aqui, usando a métrica, isso aqui dá um tensor simétrico de posto 0,2, tá? Bom, aí outra coisa que eu peço para mostrar é isso daqui, exatamente aquele tensor que eu pedi para vocês definirem, né? Se eu pego esse H aqui, que eu defini desse jeito, e eu abaixo um dos índices usando a métrica, né? Usando a métrica, é só você pegar a métrica, substituir aqui e ver o que vai dar. Eu quero que vocês provem duas coisas. A primeira é que se esse V aqui que eu usei para construir o projetor, ou seja, se esse espaço ortogonal aqui, ele é ortogonal a um vetor que tem norma quadrado negativa, então esse objeto aqui funciona como uma métrica euclidiana, ou seja, uma métrica positivo definida para esse subespaço, tá? Então, o G é a métrica associada ao espaço inteiro, VP, tá? O espaço vetorial todo. Mas aí, essa projeção com o índice aqui abaixado, pela própria métrica do espaço total, né, isso daqui vira um legítimo, isso aqui é um legítimo, vira uma métrica, né, satisfaz todas as propriedades de uma métrica nesse subespaço ortogonal a V, se o V ele tiver norma quadrada negativa, tá? Já se o Vzinho que eu escolhi para construir o espaço ortogonal, ele tiver norma quadrado positiva, então esse objeto aqui também vai funcionar como se fosse uma métrica no espaço ortogonal, só que não vai ser uma métrica positivo definida, vai ser uma métrica lorentziana também, tá? Então vai satisfazer, nesse subespaço, o Hzinho satisfaz todas as propriedades que o G satisfaz no espaço completo VP, tá? Bom, e por que a gente vai... por que esse resultado ele é útil, né? Bom, primeira coisa é a seguinte. Notem, então, que se eu pego um vetor que tem norma quadrada negativa e eu me pergunto qual é o subespaço ortogonal a ele, esse subespaço ele é um espaço, ele é um espaço vetorial que tem uma norma, tem uma métrica euclidiana definida nele, certo? Além disso, evidentemente, a dimensionalidade do espaço é n-1, né? Se eu tinha um espaço VP que era de dimensão 4, quando eu pego o subespaço ortogonal a um dado elemento, isso daqui decresce uma dimensão. Então, agora eu tenho um espaço tridimensional. Então, se esse Vzinho aqui ele tem norma negativa, o espaço ortogonal a ele é um espaço tridimensional com norma positiva, com norma euclidiana. Desculpa, com métrica euclidiana. Bom, isso é sugestivo, né?
é natural encarar, se eu estou pensando que, olha, eu quero construir um espaço-tempo, a gente sabe que para a gente, o que a gente percebe como sendo o espaço puramente espacial, tem, né, essa noção de métrica euclidiana, tem definido uma métrica euclidiana, né, porque as distâncias são positivo definidas, certo? Então, é natural a gente esperar que é natural identificar, né, que isso daqui seria então um possível, né, seriam possíveis direções espaciais nesse espaço-tempo. Mas se isso aqui são possíveis direções espaciais no espaço-tempo, né, a direção que é independente tem que ter uma contribuição, e é um espaço-tempo, não é só espaço, então é razoável que a direção que não é direções que não estão contidas aqui tenham que pelo menos ter uma contribuição que vem de uma direção temporal, tá certo? Bom, a mais natural, evidentemente, a mais óbvia, é justamente se eu dizer, então, que esse quadrivetor que tem norma quadrado negativa, ele é na direção temporal. Porque aí coisas que não tenham nenhuma contribuição dele, né, que são a parte ortogonal, seriam espaciais em relação a ele. Tá? Então, dado um vetor, então isso aqui meio que está, né, ajudando, sugerindo a gente a interpretar que direções associadas a vetores que têm norma quadrado negativa, essas direções devam ser associadas a direções temporais. Porque ortogonal a elas, obrigatoriamente eu teria seções de norma, seções espaciais a gente sabe que tem que ter norma positiva, métrica positiva definida, certo? Então, isso está meio que sugerindo para a gente que a gente deva considerar direções, né, associados a vetores com norma quadrado negativa, como sendo direções temporais, e, portanto, os ortogonais a ele, né, que tem obrigatoriamente norma métrica positiva definida, seriam direções espaciais, tá? Mas vamos adiante, então vamos levar isso adiante para ver se isso de fato se isso dá para se isso faz sentido, né? E a gente vai ver que essa interpretação, na verdade, ela é reforçada quando a gente interpreta aquelas direções com norma quadrada, que são associados a vetores que têm norma quadrado nula, tá? Vetores não nulos, mas que são associados a vetores que têm norma quadrado nula. Vamos lá. Vamos pegar um vetor que tem um vetor não nulo, tá? Vetor não nulo, mas que a norma quadrado dele seja zero. Então esse meu vai ser meu vetor L, tá? Agora pega um vetor, um quadrivetor qualquer, mas que tenha norma quadrado negativa, tá? Lembra que vocês já mostraram no exercício que eu pedi, que se tem um, existem infinitos desses vetores que têm norma quadrado negativa. Pega qualquer um deles, tá? Primeira coisa que é fácil mostrar, eu nem coloquei como exercício, mas eu sugiro que vocês mostrem, é que obrigatoriamente, se eu pegar o produto escalar, né, ou seja, se eu pegar aqui, né, a métrica atuando em L e em U, obrigatoriamente isso aqui não é zero, tá? Não tem como um vetor que tem norma quadrado nula ter projeção nula num ser ortogonal, né, a um vetor que tem norma quadrado negativa. Não tem como, tá? Não tem como. Então, obrigatoriamente, essa projeção aqui é diferente de zero, tá? Eu posso, sem perda de generalidade, escolher um em particular, uma normalização uma normalização para esse U aqui, que eu vou, como ele tem norma quadrado negativa, a normalização razoável para ele é que seja menos 1, né? Não dá para normalizar a 1, porque aí ele não teria norma quadrado negativa, certo? Então, tenho que normalizar, eu escolho por conveniência apenas, mera conveniência, normalizar ele a menos 1, tá? Bom, e aí eu posso decompor o L desse jeito aqui, ó. Eu posso decompor o L como sendo uma parte, uma componente alfa, que obrigatoriamente é diferente de zero. Por quê? Por conta desse fato aqui, tá? Esse alfa é diferente de zero e o alfa está dado aqui, ó. Ele é justamente menos esse cara, tá? E o menos é justamente porque o U é normalizado a menos 1, tá? Então façam a conta e vocês vão ver que o alfa é dado por menos esse produto escalar aqui, né? Esse produto interno aqui do U com L, tá? Que obrigatoriamente é diferente de zero. E aí o que sobra, tá? O que sobra eu escrevo aqui nesse resto, tá?
Então, eu estou pegando aqui que o meu L, ele é uma parte que está na direção de U e uma parte que está na direção ortogonal a U. Repara que eu estou, para calcular esse E aqui, eu estou projetando o L ortogonalmente. Esse H aqui é o projetor ortogonal, tá? A U. Projetor ortogonal a U, tá? Então, eu estou projetando o L ortogonalmente a U, certo? E aí, normalizando o resultado, estou normalizando o resultado para me dar um vetor com norma unitária, tá? Então, esse vetor EA aqui, ele está normalizado a 1, tá? Se eu pegar GAB, EA, EB, dá 1, tá? Só por escolha. E aí, toda a culpa do tamanho da projeção eu estou colocando no beta, né? Então, quem é o beta? Bom, o beta é justamente essa norma aqui, então, tá? O beta é justamente essa norma aqui. O beta não vai poder ser zero, a gente vai ver aqui embaixo, né, por conta dessa expressão que a gente vai ter aqui embaixo, tá? Repara que, bom, que o beta não pode ser zero é óbvio pelo seguinte, se o beta fosse zero, significaria que meu LA seria só um múltiplo na direção do vetor U, certo? Só que o vetor U ele tem norma quadrado negativa, enquanto que o L tem norma quadrado nula, então não dá, certo? Se eu pego um alfa vezes uma coisa que tem norma quadrado negativa, o vetor resultante, e esse alfa obrigatoriamente é diferente de zero, então o vetor resultante ele teria norma quadrada negativa também, que é uma contradição. Então o beta não pode ser zero, tá? Muito bem. Nem alfa nem beta podem ser zero, mas ambos dependem de quem é o U. Então, escolhas diferentes, ou seja, direções diferentes que eu escolha associado a esses vetores que têm norma quadrado negativa, eles vão dar projeções, o mesmo vetor L vai ter projeções diferentes ao longo da direção de U e na direção ortogonal. Só que repara uma coisa curiosa, embora, né, o vetor L sendo o mesmo, embora esse pedaço, se eu mudo U, esse pedaço muda e esse pedaço muda, a razão das normas, se eu pegar a norma desse objeto, dividir pela norma desse objeto aqui, ó, e essa é a conta que eu estou fazendo aqui, ela independe da escolha de U, tá? Então ela vai ter sempre o mesmo valor. E o que, que é, né, eu pegar a razão entre esse tamanho, já que o E e o U são normalizados, basicamente o que eu estou pegando é o módulo de beta dividido pelo módulo de alfa, tá? É isso que eu estou fazendo, tá? Tá aqui. Isso aqui me dá uma noção de inclinação, né, dessa direção U aqui. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, é como se eu estivesse privilegiando aqui um U e a direção ortogonal a U. E aí eu tenho um vetor aqui, né, um vetor aqui arbitrário. Como que eu calcularia a inclinação, né, uma medida de inclinação? Uma medida de inclinação seria pegar a razão das projeções na direção de U e na direção aqui ortogonal a U, tá certo? Aqui eu escolhi o contrário. Pego o tamanho dessa projeção, né, pego o tamanho dessa projeção ortogonal a U e divide pelo tamanho da projeção na direção do U. Isso aqui me dá uma medida da inclinação que esse vetor L tem em relação a essa escolha de direções privilegiadas U ortogonal a U, certo? Que a gente sabe que na linguagem de espaço-tempo, se eu estiver interpretando que essa direção aqui é uma direção tempo, né, que está correndo o tempo nessa direção, e aqui são direções espaciais, a gente sabe que essa inclinação de uma trajetória ou de uma direção, né, a inclinação de uma direção no espaço-tempo tem a ver com a velocidade com que um objeto seguindo uma linha de mundo, né, que passa por aquele ponto naquela direção, tem a ver com a velocidade que ela tem, certo? E repara que, embora o tamanho da projeção para escolhas diferentes de direções U, então eu escolho direções U diferentes, isso vai me dar subespaços ortogonais diferentes. E aí eu estou pegando o mesmo vetor e, embora a projeção esteja dando diferente, uma medida da inclinação desse vetor fixo em relação a diferentes direções temporais e espaciais me dá sempre o mesmo valor. Que na linguagem, então, né, se a gente interpretar de novo a inclinação de uma linha de mundo no espaço-tempo tem a ver com a velocidade que aquela linha de mundo representa, né, a gente teria aqui um exemplo, então, de que
essa medida de inclinação e, portanto, de velocidade que essa direção representa para o U independe de U. Ou seja, a gente teria uma noção de velocidade que é independente de qual é a direção temporal do observador que está aferindo a velocidade dessa direção. Tá? Qual é a direção? Essa direção L. Então, essa direção L, se eu pego uma trajetória, uma linha de mundo que tem tangente, né, que está indo na direção dada por esse vetor L, então, o valor de velocidade que qualquer observador seguindo uma direção temporal U vai medir para essa direção L é sempre o mesmo valor de inclinação e, portanto, sempre o mesmo valor de velocidade. Tá? E, de fato, né, a gente vai ver que a projeção na direção espacial tem a ver com o quanto que a partícula, que é uma partícula seguindo essa direção L, o quanto que ela andou num dado intervalo de tempo, o quanto que ela andou em distância espacial, tá certo? Então, se eu pego o tamanho da distância espacial, da projeção espacial e divido pela projeção ao longo da direção do tempo, isso me dá, por definição, a velocidade, certo? Delta S por delta T. Lembrando que a gente está aqui, né, considerando que a velocidade da luz é 1, certo? Então, a gente está medindo tempo e espaço na mesma unidade, tá? Que, portanto, né, dá 1, tá? Então, isso corrobora, né, a ideia de que, primeiro, de fato, direções que têm associados a vetores que têm norma quadrado negativa, elas razoáveis de serem interpretadas como sendo direções temporais, né? Onde uma linha de um observador seguindo uma linha de mundo que tem aquele vetor como tangente significaria que aquela é a direção puramente temporal para aquele observador, né? E se esse observador for medir a velocidade de uma partícula cuja linha de mundo tem direção tangente dada por um vetor L que tem norma quadrado nula, a velocidade que esse observador atribuiria para essa partícula é 1, que é a normalização da velocidade da luz. E qualquer outro observador, seguindo um outro vetor U na direção temporal, mediria também exatamente o mesmo valor de velocidade. Então a gente está vendo que, né, é uma maneira de eu implementar a ideia de que existe uma velocidade que é absoluta nesse espaço-tempo. Tá? Muito bem. Então, né, resumindo, a gente teria uma visão que é uma visão assim, tá? A gente tem um evento P qualquer do espaço-tempo, escolhe um vetor U qualquer, vamos supor que aqui eu esteja representando, né, como no espaço-tempo a gente vai tipicamente representar que o tempo corre para cima, e agora a gente está vendo que é razoável associar vetores que têm norma quadrado negativa como sendo direções temporais. Então, por exemplo, eu estou desenhando meu vetor U aqui para cima. Tá? Qual o subespaço ortogonal a ele? Bom, o subespaço ortogonal a ele eu vou representar aqui. Pega um vetor L qualquer, que tem norma quadrado negativa, desculpa, que tem norma quadrado nula, certo? Bom, beleza, aqui está a projeção beta E e aqui está a projeção alfa U, certo? A razão entre esse tamanho e esse tamanho aqui é o que eu estou chamando de velocidade, que esse observador atribui para essa linha de mundo aqui, e está dando 1. Se eu mudar o observador, pega um outro observador agora seguindo essa direção útil, o que vai acontecer? Bom, a gente fez a conta e a gente sabe o seguinte, que essa razão entre a projeção espacial e a projeção na direção de U continua dando, a razão continua dando 1, certo? E se a razão continua dando 1, o único jeito, né, da gente visualizar isso geometricamente é que agora o espaço ortogonal a esse U agora não é mais esse, é outro, mudou o espaço que é ortogonal. Então, o que é espaço para esse observador aqui não é a mesma coisa do que é espaço para esse observador aqui, tá? E aí o mesmo vetor, repara aqui que o mesmo vetor, quando eu projeto ele na direção de U e na direção ortogonal a U, repara que os tamanhos mudam. Então, esse tamanho aqui não é mais igual a esse. Esse tamanho aqui não é mais igual a o tamanho dessa projeção. Porém, continua dando razão igual a 1. Ou seja, então,
Do mesmo jeito que esse observador aqui vai medir a velocidade para essa linha de mundo aqui, como sendo essa razão disso por isso, e vai dar 1, aqui mesma coisa, esse observador vai medir a projeção, vai projetar esse vetor aqui, tangente a essa linha de mundo amarela aqui, na sua parte, ao longo do que para ele é a direção temporal, que é aqui, o vetor que dá tangente à sua linha de mundo, e no que para ele são as direções espaciais, são as direções que são ortogonais no sentido de espaço-tempo. Aqui eu sei que não está aparecendo que é ortogonal, porque aqui eu estou desenhando uma folha euclidiana, certo? E aqui eu estou tentando representar algo que não é euclidiano, que é o espaço-tempo. Então, infelizmente, tem essa falha na representação. Mas tirando isso, você se acostumar de que o que parece, o que é ortogonal no espaço-tempo não necessariamente parece ortogonal euclidianamente, o que você tem o resto segue, tá? O resto você pode ganhar uma intuição muito boa com o que você sabe de geometria, o que você está acostumado de geometria. Então aqui, por exemplo, eu tenho que a inclinação, né? Como que esse observador mediria a velocidade dessa linha de mundo? Pegaria a projeção desse vetor na direção dessa, né? Esse vetor projetaria no seu espaço, no que para ele é espaço, que é a direção, são as direções ortogonais, e dividiria o tamanho da projeção pelo tamanho da projeção temporal, certo? E continua dando o mesmo valor. Então aí a gente consegue ver que é uma maneira, né, que objetos que têm linhas de mundo, cujo vetor tangente satisfaz isso daqui, ó, tem norma quadrado nula, são objetos cuja velocidade espacial que eles têm é invariante por mudança de observador. Todos os observadores concordam qual é a velocidade dele. E, portanto, no contexto da relatividade, evidentemente, nada mais natural do que dizer que, então, as partículas que andam à velocidade da luz, em particular a própria luz, andam em linhas de mundo cujo vetor tangente tem que ser desse tipo aqui. Tá? Bom, representando os dois na mesma figura, ficaria assim, né? Meio poluído aqui, mas acho que dá para ver, né? Então, o essencial aqui é isso, né? Que o que é direção puramente temporal depende de observador, porque cada um vai se julgar parado, então só evoluindo no tempo. Então, para o observador que está seguindo uma linha de mundo que veio por aqui, essa é a direção temporal para ele. Para um observador que estava evoluindo seguindo uma linha de mundo que vinha por aqui, essa é a direção temporal para ele. Até aí tudo bem. Mas mais do que isso, o que é espaço puramente espacial, né? O que é o espaço tridimensional é diferente para os dois, certo? Um está aqui, é o ortogonal a esse U, e o outro é esse cara que não parece ortogonal, né, no sentido euclidiano a esse útil, mas no sentido de espaço-tempo, esse é o subespaço ortogonal. Tá? E aí você vê que as projeções, né, nos diferentes, feito pelos diferentes observadores, concordam que a razão, né, a inclinação desse vetor aqui é igual, né? Essa medida de inclinação, que tem a ver com velocidade espacial, é igual para qualquer observador que eu coloque. Aqui eu só coloquei 2, evidentemente. E aqui eu estou colocando, então, né, o lugar geométrico, evidentemente representado em 3 dimensões. Nosso espaço-tempo é de 4 dimensões, mas eu não consigo desenhar, né, numa folha de papel, num único desenho, pelo menos, conseguir representar de maneira apropriada a um quadridimensional. Mas pelo menos tridimensional a gente consegue, né? Então aqui eu estou representando em amarelo, né? Todo um cone no qual vetores tangentes a esse cone, né? Saindo de P aqui, tá? Apontando em qualquer direção desse cone aqui, seriam os vetores que têm norma quadrado nula, tá? Que a gente vai chamar de vetores, então, tipo luz, razoável, sugestivo, certo? Os vetores que ficam para dentro aqui, tá? Os vetores que ficam para dentro do cone de luz vão ser os vetores que são chamados de tipo tempo. Por quê? Porque eles são os vetores que têm norma quadrada negativa, que a gente viu que é razoável, então, associar a direção são de direções temporais, certo? E, portanto, vão ser as direções... Aqui eu estou fazendo um corte, né? Uma seção, pega um corte transversal aqui e está aqui, né? Então, aqui o cone vira só essas duas linhas, né? Então, ao longo do cone eu tenho as direções tipo luz.
Dentro do cone aqui eu tenho, né, aqui não dá para saber o que é dentro porque o cone não é um cone, né, mas aqui dá para ver direitinho. Dentro do cone eu tenho as direções tipo tempo, certo? E fora do cone aqui eu tenho o que são as direções tipo espaço, certo? Cuidado, direções tipo tempo não significa que aquela direção é puramente temporal para qualquer observador. Não, significa que ela é puramente temporal para algum observador. O observador que tem linha de mundo seguindo que tem aquele vetor como sendo tangente. O fato desses vetores que estão aqui, né, para fora do cone de luz serem vetores que eu chamo de tipo espaço, não quer dizer que eles são puramente espaciais para qualquer observador. Não. Significa que para algum observador aquele vetor é puramente espacial, mas para outros pode ter uma combinação. Por exemplo, esse vetor aqui, né? Ó, esse vetor aqui, ó, que é a projeção do L aqui nesse espaço, subespaço azul, né? Para o observador útil, que está seguindo aqui essa direção útil, esse vetor aqui, ele é puramente espacial. Para o observador que está seguindo aqui a direção U, ele não é puramente espacial, porque puramente espacial está aqui no subespaço preto, certo? Mas ainda assim ele tem, né, ele vai ser uma mistura de espaço e tempo, mas predominantemente espacial. Então, embora para ele não seja puramente espacial, ele vai concordar que é do tipo espaço. Por quê? Porque está fora do cone de luz, tá? Então, essa é a classificação que a gente dá, então, para os vetores partindo de um dado evento qualquer. Tem os vetores tipo tempo, para o futuro e para o passado, tá? E tem os vetores tipo espaço, né? E aí, repara que, embora aqui pareça que são disjuntos, né? Não é. Repara que aqui, ó, se eu tiver, a não ser que seja dimensão 2, né? E aqui que eu estou falando que faz a diferença da dimensionalidade, né? Repara que o número de direções determinados por vetores que têm norma quadrado nula, se fossem duas dimensões, daria só duas direções, né? Essa e essa. Mas aqui já dá para ver que em três dimensões para cima, né, em três dimensões em particular, tem infinitas. Qualquer direção aqui, né, qualquer direção na parede aqui do cone é uma direção tipo luz. Tá? Então, essa fica sendo a classificação. Muito bem. Vamos definir agora o que a gente chama de tetrada. O que é uma tetrada? Uma tetrada nada mais é do que o análogo para uma métrica lorentziana do que é um conjunto de vetores ortonormais para uma métrica euclidiana. Tá? Então, o que é uma tetrada? Uma tetrada é um conjunto de quatro quadrivetores, então o nome tetrada é específico para quatro dimensões, tá? Tem nome em alemão para outras dimensões, mas tetrada é para quatro dimensões. E o que significa isso? Significa que é um conjunto de quatro vetores normalizados, satisfazendo, né, essa equação aqui. Se eu calculo o produto interno, né, o produto escalar de quaisquer dois deles, se eu estiver pegando o mesmo vetor nos dois, dá diferente de zero. Mas se eu estiver pegando vetores diferentes, ele dá zero. Ou seja, são vetores que são mutuamente ortogonais. São quatro vetores que são mutuamente ortogonais. E além disso, um desses vetores que eu vou colocar o índice zero aqui, o E0A, repara que esse índice Mi aqui é um índice concreto, né? Ele está me dizendo qual é o elemento desse conjunto. Então eu tenho aqui o E0A, E1A, E2A e o E3A. São quatro vetores. O E0 é na direção temporal, ele é tipo tempo. Por quê? Porque quando eu pegar aqui 0, 0, né, vai me dar o eta 0, 0, que é o elemento da matriz diagonal 4 por 4, elemento menos 1. Tá? E todos os outros, o E1, o E2 e o E3, são vetores ortonormais usuais, é uma base ortonormal. Tá? Então, o que é uma tetrada? Uma tetrada é o quê? É uma base ortonormal que eu adiciono um vetor ortogonal a essa base ortonormal tridimensional, eu adiciono um vetor normalizado ortogonal à base, a esses três vetores, mas na direção temporal, tá? Que seria o meu E0. Tá? E uma observação que é relevante é o seguinte, eu vou usar bases tetradas, né, ou tetradas, para caracterizar observadores, tá? Então, quando a gente pensa num observador, um observador no espaço-tempo, normalmente a gente pensa do quê? Na sua linha de mundo, certo? Então, a gente pensa numa trajetória, numa curva, tipo tempo, certo? Porque tem que estar um observador, ele sempre vai poder se julgar parado no espaço e, portanto, só evoluindo no tempo. Então, por definição,
a direção da linha de mundo dele tem que ser uma direção temporal, certo? Então, obrigatoriamente, o vetor tangente tem que satisfazer a norma quadrado sendo negativa. Então, isso é a gente costuma pensar que um observador é isso, é uma trajetória, uma linha de mundo no espaço-tempo. Só que é mais que isso, porque eu posso, mesmo para uma mesma linha de mundo, ter observadores orientando, né, na hora de fazer uma medida para calcular um observável, o que ele está chamando da direção espacial na direção 1, 2 ou 3 dele, x, y e z, o que quer que seja, pode ser diferente, certo? Então, a gente também vai ter que dar não só a linha, mas vai ter que dar, ao longo dessa linha, como que aquele observador ele está orientando suas direções espaciais, o que ele chama de direção 1, 2 e 3. Tá? Então, significa o seguinte, a gente vai considerar que, na verdade, um observador não é só uma linha de mundo, é uma linha de mundo onde sobre ela eu dou um campo de tetradas, de tal maneira que o vetor E0, que é o vetor tipo tempo da tetrada, ele coincida com a direção temporal da linha de mundo, ou seja, ele é tangente à linha de mundo, e aí os vetores espaciais ele orienta do jeito que ele quiser, desde que seja uma escolha suave, né? Então é como você pode pensar como sendo meu observador, o que que é? É uma tetrada evoluindo aqui ao longo de uma curva que tem o elemento zero da tetrada, o primeiro vetor aqui da tetrada, como sendo tangente a essa curva, tá? Então isso é um observador, tá? E aí então o que que a gente tem, né? A gente tem que o E0 daria a direção que é puramente temporal para esse observador, e os EJs, né, J igual a 1, 2, 3, o E1, E2, E3, gerariam o que é espaço em cada instante, né, em cada ponto da sua linha de mundo, geraria o que é puramente espacial para o espaço, geraria o espaço tridimensional, o que é o espaço tridimensional para aquele observador naquele instante. Certo? Muito bem. Agora, então, tudo isso foi a métrica, a gente falou da métrica. Agora vamos falar do intervalo invariante, porque lembra que a ideia toda, o que era? Não era realmente a ideia original, pelo menos, era munir o espaço-tempo com uma noção de distância, medida de distância e medida de intervalo de tempo. A gente já argumentou quais devem ser consideradas as direções temporais e as direções espaciais. As direções temporais são aquelas nas quais o vetor que aponta naquela direção tem norma quadrada negativa, e as direções espaciais são aquelas nas quais o vetor apontando naquela direção tem norma quadrada positiva. Muito bem, mas agora a gente quer estabelecer uma noção de medida. Bom, mas uma noção de medida para os vetores já foi estabelecida, tá certo? E a gente sabe pelo mapeamento psi lá, que aparece na direção, né, na definição do espaço-tempo, aquilo mapeia vetores em eventos. Então eu posso, por exemplo, fazer essa associação aqui, ó. Eu vou definir uma medida que eu vou chamar de intervalo, tá? Que é uma medida de distância, é o análogo de distância, mas no caso de espaço-tempo, tá? Mas é o análogo de distância em espaço-tempo. Se eu quero saber qual é o intervalo entre um evento P e um outro evento P que está próximo, desculpa, um outro evento Q, digamos, que está próximo de P, tá? O que significa estar próximo de P? Significa que existe um vetorzinho lá no espaço tangente, né, que eu posso multiplicar aqui por um epsilon sendo um número pequeno, né? E esse vetor aqui, que eu posso fazer tão pequeno quanto eu queira, para epsilon ainda pequenininho, e aí eu pego esse vetor e mapeio no espaço-tempo de volta, pelo mapeamento psi-p a menos 1. Isso vai me dar o quê? Vai me dar um evento Q que está na vizinhança de P. E qual é o valor do intervalo entre esse P e o Q que eu estou definindo desse jeito? Eu vou usar esse vetor aqui, ó. Eu vou dizer que está associado com a norma quadrado desse vetor aqui. Tá? Então, qual é a norma quadrada desse vetor? É o GAB, epsilon VA, epsilon VB. Está aqui, ó. Epsilon quadrado, GAB, VA, VB. Mais termos de ordem epsilon cubo. Bom, isso aqui é em termos daquele mapeamento psi, que em algum momento eu disse que eu nunca mais ia usar. Uma vez que a gente estabeleceu, né, a associação, visualizar vetores, construir o espaço tangente como sendo o espaço de operadores derivadas sobre o espaço de funções definidas no espaço-tempo, a gente falou que a gente nunca mais ia usar esse psi-p. Então eu tenho que agora falar em termos de coordenadas, certo? Que isso foi o que substituiu lá o meu psi-p, né? Então, em termos de coordenadas, né, fica assim.
Se eu pego dois eventos, um evento P e um evento Q que é próximo, tá? Evento Q que é próximo, que é o mesmo. No fundo, eu estou só escrevendo isso aqui em termos de coordenadas, tá? E, portanto, em termos de componentes do vetor V e da métrica, certo? Índices concretos aqui, tá? Muito bem. Só que, em termos de coordenadas, né, se esses dois pontos são próximos, eles diferem por um certo ΔX ou um certo dxmi pequenininho, certo? Tá aqui, ó, né, que é a diferença das coordenadas dos dois pontos. Tudo bem? Só que se esses, o que é a diferença das coordenadas dos dois pontos? Né? Nada mais vai ser do que o meu vetor, as coordenadas, as componentes do meu vetor tangente, os componentes do meu vetor tangente vezes o epsilon, certo? Mais termos de ordem epsilon quadrado. Por quê? Porque basicamente esse cara aqui nada mais é do que um ΔX dividido pelo delta da variação de parâmetro entre esses dois pontos ao longo de uma curva, né? Portanto, eu tenho essa relação aqui, e aí usando que o dxmi é um epsilon vmi, eu posso reescrever esse primeiro termo em termos disso daqui. Ó. Então, repara que quanto mais próximo eu tiver os dois pontos, os dois eventos entre eles, né, eu tenho que o intervalo entre eles mais próximo vai ser dado por essa quantidade aqui, ó, que é em termos de componente, tá certo? Então, isso aqui é o que? São as componentes da métrica nesse dado sistema de coordenadas, e esse dxmi e dxnim nada mais são do que a diferença das coordenadas desses dois pontos aqui, tá? Bom, notem que o sinal, né, o sinal que esse cara tem, que basicamente é dado pelo sinal que esse objeto aqui tem, e por o sinal que esse objeto tem, depende de qual é o tipo de direção que você está considerando, certo? Então, se eu estou pegando dois eventos cuja separação é numa direção tipo tempo, portanto, tem norma quadrada do vetor aqui sendo negativa, então o intervalo entre esses dois eventos vai ser negativo, né? E se eu estiver pegando eventos que são separados numa direção tipo espaço, certo? Então, o intervalo entre eles é positivo, tá? Bom, a gente vai definir o intervalo invariante entre dois eventos sendo como sendo exatamente esse objeto aqui, tá? É uma quantidade infinitesimal, ou seja, isso aqui é válido para dois eventos arbitrariamente próximos. Então, eu tenho um evento P que tem coordenadas xmi e um evento Q que tem coordenadas xmi mais dxmi, onde esse dxmi eu vou considerar que é tão pequeno quanto eu queira, tá? Só vou considerar o termo dominante dele. E aí o intervalo invariante entre esses dois pontos, eu estou chamando de intervalo invariante por uma razão que vai ficar clara, eu estou definindo como sendo esse objeto ds2, é só uma notação, pelo amor de Deus, isso aqui não é o quadrado, não vou considerar que é o quadrado de alguma coisa, é só porque isso daqui é o análogo, se eu tivesse uma geometria euclidiana, isso aqui seria o análogo de uma distância quadrada, certo? O quadrado da distância entre dois pontos, certo? No caso de espaço-tempo, isso aqui não é positivo definido, então isso aqui eu não vou considerar que é o quadrado de alguma coisa, tá? Mas ainda assim a gente usa essa notação ds quadrado aqui para dizer que é uma quantidade infinitesimal quadrática, tá? Então, né, eu estou chamando a atenção disso aqui. Note que ds2 é apenas uma notação para uma quantidade real que pode assumir qualquer sinal, inclusive pode ser zero também, né? Se eu estiver pegando dois eventos aqui cuja separação deles seja na direção tipo luz, então esse vetor aqui dá zero, isso aqui dá zero, tá? Então aí eu teria que esse caso aqui dá zero. E se eu escrevo, né, se eu pego uma curva ligando P e Q, né, se eles pertencem a uma mesma curva, e aí na curva eles diferem por um parâmetro, né, por valor de parâmetro d lambda, um está no valor de parâmetro lambda, o outro está no valor de parâmetro lambda mais um certo incremento d lambda ali, então esse dxmi eu posso escrever como sendo o vetor tangente vmi d lambda, certo? E aí eu fico com essa expressão aqui para o elemento o intervalo invariante entre dois eventos. Onde lembrando que o vetor tangente é dado por isso daqui, certo? Por isso que dxmi é o vmi, né? Isso aqui é o vmi, certo? Isso aqui é o vmi. Então dxmi é o vmi de lambda, certo? Mas aí uma vez que eu coloco aqui, uma vez que eu construo esse objeto aqui que com índices concretos me dá um escalar, eu posso voltar e usar índices abstratos, né? Dizendo que isso aqui, olha, eu posso pegar, aí eu estou representando de uma maneira que é independente de sistema de coordenadas, certo?
Então, por que chama intervalo invariante? Né? Porque, embora esses coeficientes aqui, né, embora diferentes sistemas de coordenadas me vão atribuir coordenadas diferentes para o ponto P e para o ponto Q, de modo que quanto vale a diferença de coordenada entre esses dois eventos pode ser diferente para diferentes sistemas de coordenadas, e também as componentes da métrica vão ser diferentes em diferentes sistemas de coordenadas, esse objeto aqui é independente de sistema de coordenadas porque é um escalar. E por isso é um invariante. Então é um intervalo que eu uso para calcular, para expressar esse intervalo invariante, eu uso as coordenadas, as diferenças das coordenadas. Mas para dados dois eventos fixos, o quanto dá isso daqui, né, esse escalar, é independente de sistema de coordenadas. A forma depende de sistema de coordenadas, mas o valor não depende de sistema de coordenadas e, portanto, é um invariante, certo? Então, note, né, que se o ds quadrado for negativo, ele, na verdade, ele está medindo um intervalo ao longo de uma direção temporal, né, que a gente argumentou que é uma direção temporal. Bom, é razoável, né, de se esperar que uma medida de intervalo numa direção temporal esteja associada a uma medida de tempo, tá certo? Esteja associada a uma medida de tempo. E isso vai em acordo com a maneira como a gente interpretou a direção tipo luz. Por quê? Porque na direção tipo luz, quando a gente pegou o vetor L e decompôs numa direção ao longo, numa componente ao longo de U e numa componente ao longo das direções ortogonais a U, a gente normalizou o U a menos 1 e disse, olha, o U está dando meio que uma unidade de distância, né? Quando eu estou normalizando o U a menos 1, é como se eu estivesse estabelecendo o que é uma unidade naquela direção temporal, certo? Então, é razoável esperar de que essa medida de intervalo aqui tenha a ver com a medida de tempo ao longo daquela direção temporal. Mas quem que está medindo de fato aquele tempo ao longo daquela direção temporal? O observador que está seguindo aquela direção temporal, tá? Cujo vetor tangente, então, a sua linha de mundo, seja aquele vetor U, tá? E aí, então, vamos calcular o intervalo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele meu vetor U e vamos multiplicar ele por se ele mede a unidade de tempo, vamos pegar uma unidade de tempo infinitesimal de tal. Então, de tal, o que vai ser? Tal vai ser o chamado tempo próprio. É uma medida de tempo ao longo de uma direção temporal para quem está seguindo aquela direção temporal. Tá? Ou seja, para quem aquela direção temporal é, de fato, puramente temporal. Tá? Porque tem infinitas direções tipo tempo, todas que estiverem dentro do cone. Só que um observador né, essa direção aqui, que é tipo tempo, para esse observador que está indo para lá, ela não vai ser puramente temporal, certo? Então, uma unidade ao longo dela não está só medindo tempo para esse outro observador que está seguindo uma outra direção, tá? Temporal, uma outra direção temporal, certo? Então, a gente vai dizer que medidas de intervalo ao longo de uma direção temporal medem tempo para quem está seguindo aquela direção temporal no espaço-tempo. Então, se eu pego esse vetor U, que está normalizado a menos 1, norma quadrado menos 1, multiplico por um detal, que vai ser um elemento de tempo próprio, ou seja, um elemento de unidade de tempo ao longo daquela direção, e eu calculo qual o intervalo invariante associado a esse vetorzinho, eu vou ter isso daqui. Tá? Então, eu estou pegando ds, o intervalo invariante, né, medido para dois eventos que estão separados por um vetor de tal U. Ou seja, são dois eventos ao longo dessa curva que está seguindo a direção dada por U. Tá? Mas são dois eventos que estão diferindo, né, nos seus parâmetros só por um elemento pequenininho aqui, de tal. Quando eu calculo o intervalo invariante, ó, o que me dá? Me dá menos d tal quadrado, certo? E aí, então, eu tiro, ó, olha, eu tiro uma interpretação do que significa o intervalo invariante quando ele é negativo. O intervalo invariante, quando ele é negativo, ele, na verdade, é o quê? É menos o intervalo de tempo ao quadrado decorrido ao longo daquela direção. E se eu tenho uma curva que não precisa ser uma linha reta, não precisa ser inercial, se eu tenho uma curva qualquer na direção temporal e eu quero calcular como que o tempo está passando ao longo daquela curva, o que eu tenho que fazer? É só integrar isso daqui ao longo da curva. Né? E a gente viu que se isso aqui pertence a uma curva, esse ds quadrado ele é escrito desse jeito. GAB, VA, VB. Certo?
Se isso daqui é tipo tempo com ou menos fica positivo, eu posso tirar a raiz quadrada e eu integro no parâmetro. Então isso aqui é uma maneira, se eu tenho uma trajetória tipo tempo, se eu tenho uma, então isso que é isso? Qual a interpretação disso aqui? Isso aqui é o tempo próprio decorrido ao longo de uma linha de mundo, tá? Tipo tempo, né? Parametrizada por um parâmetro lambda qualquer e que, portanto, tem como vetor tangente um vetor VA aqui, certo? Então seria mais ou menos isso, né? Eu tenho uma curva, vamos supor que essa daqui é tipo tempo, não está aparecendo, né? Mas suponha que isso aqui seja uma curva tipo tempo, que eu parametrizei, sei lá, por um parâmetro lambda qualquer. Dado um parâmetro lambda, dado uma parametrização, eu tenho o seu vetor tangente aqui, certo? Mas eu quero calcular o tempo físico que decorreu para um observador seguindo essa linha de mundo. Lembrando que isso aqui não é uma curva espacial, é uma curva espaço-temporal. O tempo está correndo para cima e o espaço está correndo para o lado, certo? Então isso aqui é uma é a história de um observador. Né? Se isso aqui for uma linha de mundo tipo tempo, isso aqui eu posso pensar como sendo né, a história, né, dando os pontos pelos quais, os eventos pelos quais aquele observador passou. E à medida que esse observador está evoluindo aqui, o tempo para ele está passando. Só que esse lambda não necessariamente está medindo o tempo dele, é um parâmetro que eu que estou descrevendo a curva escolhi, certo? Mas qual é o tempo físico decorrido ao longo dessa curva é justamente o dado por essa expressão aqui. Que eu posso, evidentemente, né, para calcular realmente, eu tenho que adotar um sistema de coordenadas e representar essa curva não como sendo um R de lambda, né, um eventos em função do parâmetro, mas como sendo coordenadas em função do parâmetro, xmi de lambda. E uma vez tendo xmi de lambda, quem é o vetor tangente, as componentes do vetor tangente, a derivada dessas funções xmi de lambda. Certo? Então eu substituo aqui Gemini, Vemi, Veni, e aí eu calculo, e eu tenho, sabendo quem era o meu parâmetro, sabendo quem era o meu vetor tangente, eu calculo como que decorre o tempo ao longo dessa curva. E esse é o chamado tempo próprio, né, de uma linha de mundo tipo tempo. Tá? Então é isso, pessoal. Então a gente, né, mostrou aqui, a gente definiu o que é uma métrica e viu que a utilidade da métrica é justamente dar finalmente a gente ter no que a gente chamou de espaço-tempo, uma medida de tempo e de espaço. Né? Eu falei aqui, eu frisei aqui a medida de tempo ao longo de uma curva, mas se eu pego uma curva espacial, ou seja, uma curva, né, cujo vetor tangente é puramente uma curva cujo vetor tangente é tipo espaço, eu posso definir distâncias espaciais infinitesimais ao longo dessa curva, como é feito nos cursos de cálculo, né? Quando a gente faz curvas lá no espaço e calcula comprimento de arco, essas coisas. Então eu não vou. Aí, para a parte espacial, tudo é muito análogo ao que a gente já sabe de cálculo, né, cálculo 2, cálculo 3. Então aqui eu tô só, foi mais importante aqui eu ver como que a métrica também dá para a gente a medida de tempo, certo? Não só da medida de distâncias espaciais, mas codificado no mesmo objeto, que é a métrica, a gente também agora tem uma noção de tempo. O que diferencia se é uma medida de tempo ou se é uma medida de espaço é meramente se o intervalo invariante ele é positivo, vai estar associado a uma medida de espaço, vai ser uma distância quadrada, ou se o intervalo invariante ele é negativo, que significa que esse intervalo invariante ele tem a interpretação de ser menos o intervalo de tempo ao quadrado decorrido ao longo da curva que passa, que tem aquela direção lá, aquele vetor tangente, como, né, dado por aquele vetor tangente. Certo? Então tá, pessoal. Então é isso e até a próxima, pessoal.